Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso auditório. Também queremos cumprimentar você que está nos assistindo aí de casa, através da nossa transmissão ao vivo pela internet, no nosso site. E também você que um dia vai assistir esse material, você que gosta de acompanhar as séries da Nova Semente, seja muito bem-vindo ao programa Viva, uma experiência real. Por falar no nosso site, vocês que acompanham a Nova Semente através das mídias sociais, através do nosso website, fiquem à vontade para acessar os nossos materiais. Tudo aquilo que é produzido aqui na Nova Semente, os vídeos, as séries, os áudios, material da rádio, recentemente as bênçãos, as orações que foram adicionadas lá. Nós ficamos muito felizes em compartilhar com você todo esse material. E, principalmente, se você quer levar a Nova Semente e o programa Viva, uma experiência real, junto com você ao longo da semana, não deixe de baixar o nosso aplicativo, o nosso app, tanto para o seu smartphone quanto para o seu tablet, e você tem ali essa informação e a agenda, tudo aquilo que acontece aqui na Nova Semente, nas suas mãos. Agora, se você quer presentear alguém, quer compartilhar com alguém os conteúdos, as séries que a gente apresenta aqui no Viva uma Experiência Real, nós convidamos você para que visite a loja Sementes, tanto através da loja virtual quanto a nossa loja física aqui na Rua Cubatão. E lá você também vai ter diversas das nossas séries em DVDs, que são de mais fácil acesso a quem gosta do método tradicional, de ligar o DVD, a televisão e assistir na sala de casa. Nossas programações dessa semana, queríamos deixar a vocês o convite. Programa Começos. Acontece sempre em 3 horários na semana, sábados às 15 horas, aqui na Nova Semente, também segundas e terças-feiras às 19h30. Sempre um sistema de reprise em cada um desses 3 horários, por semana é o mesmo tema de estudos. Você é nosso convidado para construir uma experiência real com Deus através da sua palavra. Um outro convite especial. Final do mês de agosto, no dia 30 de agosto, domingo, dia 30 de agosto, nós vamos ter mais uma edição do programa No Palco 2015. Neste mês, o nosso convidado é o pastor e músico Daniel Lidke. Ele vai estar apresentando as músicas do seu último DVD, Luz do Mundo. E, além disso, nós vamos ter um convidado, uma atração internacional. É um cantor multi-instrumentista, Tadi Worku, que vai estar junto conosco em nossa programação. É uma oportunidade especial para termos boa música cristã, uma boa reflexão e uma experiência renovada com Deus. Também, lembrando que tudo que fazemos na programação no palco, você está ajudando diretamente as ações do Instituto Nova Semente. Nós temos este ano um projeto muito especial na comunidade da Fábrica, em Carapicuíba. Estamos implementando, já diversos atendimentos estão acontecendo no núcleo do Instituto Nova Semente, lá na comunidade da Fábrica. É uma forma de você nos auxiliar participando do programa No Palco 2015. Um outro convite, o programa Siga-me, o Fórum Siga-me, está em sua 2ª edição, este ano, 2015, e através do site www.sigame.org, você tem como fazer as inscrições para a edição desse ano, que vai acontecer nos dias 25 e 26 de outubro. O objetivo destes 2 dias são, através de palestras e de interações muito especiais, fazermos uma reflexão no que significa seguir Jesus Cristo em nossos dias. Também, um outro convite a vocês, Papo Aberto. A semana que vem, retomamos neste horário, junto com a 2ª edição do Viva, às 19 horas, o programa Papo Aberto pelo Ministério Vertical da nossa igreja, um ministério dedicado a adolescentes e jovens. A série Star Wars, O Grande Conflito, vai ser o tema de discussão das próximas semanas, que inicia-se sábado que vem, às 19 horas. Também, nós teremos, na semana que vem, no dia 16 de agosto, o próximo domingo, um final de semana especial com a programação do Link. Também esse horário, às 19 horas, será um momento em que os pequenos grupos,
os grupos que se encontram ao longo da semana e compartilham e fortalecem a sua fé, se encontram para uma celebração especial. Se você quer saber o que é viver em comunidade, participe do programa Link, que vai acontecer no próximo domingo, dia 16 de agosto. Finalmente, hoje nós vamos acompanhar o segundo episódio da série Entrevista com Deus. Hoje o pastor Felipe vai dirigir uma reflexão a respeito de uma pergunta que Deus nos faz. O que é que você tem nas suas mãos? O objetivo é compreendermos que quem somos e o que temos é suficiente para Deus realizar os planos dele em nossa vida. Tenho certeza, vai ser um momento muito especial de crescimento e de compreensão do plano de Deus para a nossa vida hoje. Nesse momento, a banda Nova Semente.
Boa noite. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Essa palavra já transformou gerações, já mudou muitos corações, já curou pessoas, já levantou pessoas da sepultura. O que o Senhor diz tem muito poder para a nossa vida, Senhor. E eu te peço para que não seja a minha palavra, mas que o Teu Espírito fale ao nosso coração, ao nosso espírito, para que a gente saia daqui respondendo mais uma pergunta dessa jornada contigo, para que a gente saia daqui mais parecido com Jesus, Senhor. Nós queremos ter uma semana que a Tua vontade seja feita nessa terra como está sendo feita no céu. Então seja mais uma vez aquele que fale a nós e que isso redunde na Tua glória. A gente ora no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite. Bem-vindo à Nova Semente. Essa é uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para semana após semana nós aqui vivemos juntos uma experiência real com Deus. A gente acredita numa experiência real com Deus através da Sua palavra, assim como eu orei, e também através de um tempo onde a gente pode não só refletir, mas mais do que isso, responder questões que Deus traz a nós através da Sua palavra. Por isso, essa série nova, intitulada Entrevista com Deus, nós começamos na semana passada. Eu reconheço daqui alguns rostos que estavam na semana passada, e a gente falou da primeira pergunta que Deus faz ao homem: onde está você? E quantas lições a gente pode tirar de uma pergunta como essa para a nossa jornada espiritual? Onde está você? A série continua, as perguntas de Deus continuam. Eu queria que você imaginasse uma coisa. Eu vou lembrar você que estava aqui na semana passada. Eu disse que se você sentasse numa cadeira e Deus aparecesse para você fazendo algumas perguntas e Ele fosse entrevistar você, o que as perguntas de um Deus que já sabe todas as respostas revelariam, né? Quais são as intenções de Deus? O que elas revelam do seu caráter? E eu mostrei a vocês uma folha em branco, dizendo que se cada um de vocês tivesse uma experiência de meia hora exclusiva com Deus, mais a fila fosse formada e os anjos distribuíssem então nessa fila uma folha em branco para vocês utilizarem como vocês bem entenderem, como é que você usaria essa folha em branco? E na semana passada eu perguntei e disse, talvez alguns usariam para escrever diversos pedidos e demandas que têm, para quando chegasse próximo de Deus não pudesse esquecer nada, dizer, Senhor, eu já fiquei na fila, está tudo aqui, é só o Senhor dar uma lida, dar um check-up e estamos fechados, não precisa nem falar muito, até porque o Senhor já ouve muito eu falar. Mas eu disse que talvez Deus esteja procurando pessoas que quando chegam em sua frente, assim, bem na frente daquele que pode solucionar todos os problemas, ela entrega uma folha em branco e diz assim, Senhor, eu estava parado ali na fila, e eu estou aqui pensando, já que a gente tem pouco tempo juntos, anota toda a sua vontade, anota tudo que o Senhor quer para mim, o seu plano, como o Senhor quer que eu viva, para que de alguma maneira eu cumpra a sua vontade até que o Senhor volte, Pai. Eu quero fazer o teu plano, eu quero te entregar uma folha em branco. A minha vida é assim. Essa cadeira está aqui para lembrar a gente disso, e ela vai estar aqui nas próximas semanas com alguma coisa diferente acontecendo, para que você saiba que algo pode acontecer quando a gente senta para responder sobre Deus, sobre aquilo que Ele pergunta para nós. A pergunta de hoje, uma pergunta feita a alguém muito especial para Deus na Bíblia, o homem chamado Moisés. Eu quero, antes de introduzir a pergunta em si, contar um pouquinho da história de Moisés de maneira bem resumida, talvez um dos personagens mais queridos na Bíblia, talvez pelo judaísmo mais importante, aquele que recebe a lei nas mãos. Deus entrega os mandamentos nas mãos de Moisés. Moisés é aquele que tem toda a sua vida traçada por um plano específico. Parece que Deus ele usa tudo o que acontece com Moisés para que um plano extraordinário fosse cumprido na vida de um menino que um dia, por conta de um decreto de um faraó, ele é colocado num cestinho dentro de um rio chamado Nilo. Esse menino vai sendo levado pelas correntezas para onde exatamente tem que parar, onde a corte estava ali, se torna então filho da filha de Faraó,
ele começa a viver na corte, ele começa a ser ensinado no Egito. A sua mãe, por uma providência divina, passa a ser sua cuidadora, porque se torna então serva daquela mulher. O plano vai sendo traçado, Moisés cresce aprendendo tudo que o Egito tem de melhor e de pior, mas continua sabendo que ele não pertence àquele povo. Quando ele descobre isso, ele começa a ter compaixão pelo seu povo. Um dia a Bíblia conta que ele passionalmente vai tentar defender ali os seus compatriotas ali colocados. Ele acaba cometendo um crime, é exilado, vai para o deserto, passa bons anos no deserto pastoreando ovelhas do seu sogro chamado Jetro, e no meio dessa história que parecia já ser uma história com um final definido, um dia andando pelo deserto, não era muito incomum ver algo pegando fogo no meio do deserto, pelo calor que existia, muitas vezes acontecia algum tipo de incêndio, em algum arbusto, em alguma situação que pudesse ter ali uma vegetação, mas o incomum que ele nota, e o texto diz que ele olha para um arbusto, e ao notar aquele arbusto ele fica olhando, o texto fala que ele fica olhando para o arbusto, e o arbusto parece queimar, mas não se desfaz. Ao notar isso, ele vai chegando mais perto, e quando ele está muito perto e nota que isso acontece, uma voz diz: Moisés, tire as suas sandálias, porque o terreno onde você está agora é santo. Essa terra que você pisa agora não é qualquer terra, não é qualquer deserto, porque a minha presença está aqui. Eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, e eu quero falar contigo. Aquela conversa muda a vida de Moisés. E eu quero te lembrar o que é que Deus foi falar para esse homem. Você conhece a história, mas vale a pena a gente ler o que a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 3, verso 7 em diante. Veja o que Deus fala para Moisés de um arbusto que queima, mas não desaparece. Diz o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. O povo de Deus estava escravo no Egito. E Deus estava vendo a opressão do povo. E também tenho escutado o clamor do meu povo por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. O clamor dos israelitas chegou a mim e eu tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus tem um chamado para Moisés. Um pastor de ovelhas, pastoreando num deserto as ovelhas de seu sogro, agora vê uma árvore que fala com ele e dá um chamado: você vai voltar para o Egito e vai ser o libertador de uma nação inteira. O meu povo vai ser liberto através de você, Moisés. Moisés ouve esse chamado e agora começa uma sequência que eu mapeei aqui, pelo menos 5 desculpas que Moisés apresenta para Deus. Eu queria que você ouvisse isso e entendesse se talvez você não se parece com Moisés em algumas áreas da vida. A gente ouve um desejo de Deus, a gente ouve uma intenção de Deus, a gente discerne isso no coração, mas às vezes a gente entrega desculpas para Deus, e por isso que a pergunta de Deus é tão reveladora. E você vai entender o que Moisés responde logo na sequência. Ele fala: você vai libertar o meu povo. O texto diz, Êxodo 3:11, Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para fazer uma obra desse tamanho? Quem sou eu para realizar essa missão? Quem sou eu para chegar perto daquele homem que é chefe de uma nação mais poderosa da terra para libertar o meu povo? Quem sou eu? Eu não coloquei todas as respostas, mas eu quero contar para você o que Deus responde. Ele fala assim: Moisés, não temas, porque eu sou contigo. Eu vou contigo, Moisés. Eu vou caminhar contigo, não temas. Eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Eu estou contigo, eu sou o Todo-Poderoso. Para qualquer crente, aquele que crê fielmente em quem Deus é, na sua revelação, isso talvez bastaria. Se o Senhor vai comigo, então eu vou. Mas Moisés é como eu e você. E ele olha para Deus e diz assim: quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Qual é o nome desse Deus? O que eu lhes direi? Deus fala assim: Moisés, isso não importa, Moisés. Diga a eles que eu sou te enviou. Aquele que é, que era, que é e continuará sendo. Diga que o eu sou te enviou. Moisés fala assim: bom, se o eu sou está me enviando, e o Senhor vai comigo,
Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Aquele Senhor te apareceu, e foi isso mesmo que aconteceu? Se eles não acreditarem em mim. Aí Deus, acho que com muita paciência, depois de já ter se revelado, dito quem ele era, olha para Moisés e fala assim: Moisés, o que é que você tem na sua mão? A pergunta nasce de Deus, querendo trazer Moisés a uma reflexão. O texto diz: então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés saiu correndo, fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão, pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. O que é que você tem na mão? Moisés olha, um cajado, joga no chão. Moisés vê um cajado se transformando numa serpente. Ele corre de medo, e eu não faria diferente. Primeiro porque é um milagre. Segundo porque eu tenho medo de cobra. Volta e pega. Quando ele toma de volta, imagina a cena, gente. Volta a ser um cajado. O que Deus está mostrando para ele? O poder que vai com você é o meu poder. Se eu estou perguntando o que você tem na mão, é porque eu posso transformar algo simples em algo extraordinário, Moisés. Eu sou aquele grande Deus, o eu sou dos seus antepassados. Eu sou contigo. O meu poder se manifesta assim. Mostre isso para eles. Toque isso no rio, a água vai virar em sangue. O meu poder vai te acompanhar. Você iria ou não iria nessa hora? Ah, mas está ficando mais fácil, né, Senhor? Que esse cajado do poder. Mas Moisés resolve responder o seguinte. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem, Senhor, eu não vou saber falar. Sabe o que Deus responde? Moisés, quem fez a boca do homem? Moisés, quem foi que criou você e deu habilidade para que você falasse? Quem foi que criou a tua língua para que você falasse? Moisés, você está entendendo quem eu sou? Que eu posso usar o que você tem na mão para fazer milagres. Eu quero usar o que você tem na mão para poder fazer maravilhas e continuar escrevendo a minha história. É verdade, Senhor. O Senhor é o grande eu sou, o Senhor está comigo, o cajado já virou cobra, foi o Senhor que fez minha boca. Você ia ou não ia? Ia ou não ia? Ia nada. Moisés respondeu assim. Respondeu-lhe, porém, Moisés, ah, Senhor, eu peço-te que envies outra pessoa. Por favor, envia outro. O que é que você tem na sua mão? Parece que quando Deus quer usar a gente para algo específico, extraordinariamente específico que Ele tem no plano dele, a gente tem muitas escusas para apresentar. Ah, mas quem eu sou não faz diferença? Mas onde eu estou não faz diferença? Mas a diferença que eu posso fazer onde eu estou, de tão corrupto que é, não vai mudar nada. E a gente tem um pouco dessa lógica no coração humano, egoísta, mas Deus quer ensinar algumas coisas para a gente. E eu queria, como sempre tenho feito com vocês, destacar algumas ideias dessa história, para que a gente aplicasse na nossa caminhada. Quando Deus chega aqui hoje e pergunta, o que é que vocês têm na mão? O que é que vocês estão carregando na mão? Porque eu quero usar isso para poder escrever a minha história. Queridos, eu vou destacar 3 ideias. A primeira delas, quando Deus pergunta para você, o que é que você tem nas suas mãos? Deus quer que você viva uma vida de significado. Deus quer que você experimente uma vida além da materialidade da vida. O que Moisés via à sua frente era só ovelha, cajado e deserto. A vida desse homem era pacata, ele estava ali morando com seu sogro, pastoreando ovelhas. Deus invade a história de Moisés e fala assim, se você me seguir, entregar o que você tem na minha mão, eu tenho algo maior para você. Não é maior de posse, não é maior de geografia, nem de território, é maior naquilo que eu estou fazendo na história. Gente, Deus cria todas as coisas com um propósito. Quando Deus cria o ser humano, Ele cria com um propósito. Tudo na criação de Deus cumpre um propósito. Me ajuda aqui. A terra era sem forma e vazia. A Bíblia diz, no princípio criou Deus. Certo? Os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. A terra estava lá. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E o que Deus faz com a terra? Ele
vai à terra e separa agora a terra, as porções secas, e começa a falar para a terra: terra, agora eu quero que você frutifique, eu quero que você dê vida. Deus vai para a terra e dá um propósito para a terra. Você vai gerar vida. E eu vou povoar você com animais, o céu, o mar. Deus dá um propósito para a criação. Tudo tem um propósito. Quem é que sai da terra? Adão. Deus criou o homem da terra. E o nome de Adão vem do hebraico Adamá, que quer dizer terra. Adão era um torrão de terra e feito de Deus. Deus sopra sobre ele a vida. Ele fala: Adão, já que você foi feito da terra, você tem um propósito agora. Qual o propósito de Adão? Dominar o quê? A terra. Você vai dominar a terra. Você vai cuidar desse jardim. Eu te fiz da terra para que você cuide da terra. Interessante. E a mulher vem de onde? Vem de Adão. Segundo a Bíblia, há um sono profundo e sai a mulher da costela de Adão. E quando ela nasce, ela ganha um propósito. Mulher, você vai ser o que do homem? Ajudadora, auxiliadora. E veja, gente, auxiliador e ajudadora não é aquele que é inferior, não. Na nossa cultura a gente acha que quando a gente não sabe fazer alguma coisa, chama alguém para ajudar. Mas se você chamar alguém para ajudar, é porque você não sabe fazer alguma coisa. Está entendendo? Quem ajuda é o especialista. Então, mulheres, vocês chegaram na vida do homem para completar tudo que o homem não sabe fazer mesmo. É para ser uma bênção para o homem. Então Deus está falando assim: olha, eu crio a terra e dou um propósito para ela gera vida. Eu crio o homem da terra para ele cuidar da terra. Eu crio a mulher do homem para ela ajudar o homem. Tudo na criação tem o quê? Um significado, um propósito. Então, quando Deus te coloca nesse mundo, a Bíblia vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios 10, 31. Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa na vida de vocês têm um propósito para fazer isso. Façam tudo para a glória de Deus. O que é fazer para a glória de Deus? Fazer para a glória de Deus é fazer para revelar quem Deus é. Tudo que você for fazer tem um significado. Deus está escrevendo uma história. Deus está em busca do homem. Se lembra da semana passada? Deus está buscando onde é que estão vocês? Cadê meus filhos? Então Ele coloca você num lugar onde você está plantado, na sua empresa, nos seus negócios, na sua família. Onde você está plantado, ali você tem um significado para a existência. Ali você encontra que Deus está escrevendo uma história através de quem você é. Por isso a gente vive numa geração que tem muito salário, tem muitos bônus e bonificações no final do mês, mas tem gente que vive em crise de significado. Quantos amigos de vocês já mudaram de carreira em busca de significado? É gente que abandona a carreira multimilionária para poder ver uma vida talvez até mais simples, até ganhando quase nada, para poder encontrar significado. Onde é que está o nosso significado da vida? Como é que a gente descobre isso caminhando? Deus não quer que a gente viva uma vida que se resolve materialmente. Aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso tocar. Pedro era pescador. Só conhecia peixe, rede, praia e mercado. Comprava, vendia, pescava, vendia. Um dia ele encontra Jesus. Jesus fala assim: Pedro, segue-me. Vem e me segue. Porque eu vou te fazer pescador de homens. Eu vou te dar um propósito. Eu vou usar o que você faz. Você pesca? Você vai continuar pescando, fica tranquilo. Mas agora você vai pescar dentro do meu propósito. Gente, você vai pescar gente. Você vai me ajudar a escrever a minha história. Você vai me ajudar no meu plano de restauração de todas as coisas, Pedro. Moisés não é diferente. Moisés, o que é que você tem na mão? Eu quero usar isso para ser um símbolo de libertação para o meu povo. É o meu poder que vai fazer isso. Moisés agora começa a ganhar uma vida de significado. E eu pergunto, você tem vivido uma vida de significado? Ou você está na crise pós-fantástico? Conhece a crise pós-fantástico? Termina o fantástico, dá depressão. Amanhã, meu Deus, amanhã. Fantástico acabou sua vida. Amanhã você vai encarar a ausência do significado. Você vai ter bônus, você vai ter salário. Em meio à crise, você pode ser grato por um emprego, mas falta significado. Deus, quando pergunta o que é que você tem na mão, é quase que ele dissesse assim: a tua carreira está servindo para um significado eterno, ou é só para que você alimente aquilo que você mesmo acha que é o plano de vida que você traçou para você? O que você tem na mão serve para abençoar pessoas? Ou é quase que uma necessidade insana que você tem de provar quem você é? O Charlie Chaplin, num filme
chamado O Grande Ditador, tem o último discurso, e ele diz assim, um negócio interessante, veja o que ele diz: criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz abundância tem nos deixado na penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, a gente conhece e não acredita em mais nada. Nossa inteligência empedernidos e cruéis nos deixou. Pensamos em demasia e sentimos muito pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. A gente está vivendo um tempo onde quanto mais eu produzo, mais eu sou reconhecido. O trabalho se tornou aquele meio pelo qual eu extraio a minha identidade, meu valor. Ele vem do quanto eu produzo. Cursos e mais cursos de produtividade. Porque quanto mais você produz e bate suas metas, mais você é valorizado. E Deus está falando assim, isso não é significado de vida. Sabe que a palavra trabalho, ela vem de um instrumento de tortura chamado tripalium. Tem a foto aqui, ó. Era um tripé mesmo, o escravo era colocado ali. Tortura romana. Para alguns, trabalho é isso aí, ó. Camarada acorda, vou pro tripalium. E aí, como é que tá o tripalium? Rapaz, não aguento mais essa vida. Por quê? Porque Deus quer usar o que você faz para um significado. Coisas simples em coisas extraordinárias. Segunda ideia. Você pensar o que está na tua mão. Quando Deus pergunta o que você tem na mão, de alguma maneira, Deus quer que a gente comece a aprender a viver uma vida que vá além de nós mesmos. Porque Moisés tinha um cajado para cuidar de ovelha. Moisés tinha um cajado para cuidar de uma regiãozinha bem pequena. Falou, ô Moisés, eu quero que você aprenda o seguinte, quando eu perguntar o que você tem na mão, é porque eu vou usar isso que você tem na mão. Isso vai ser além de você. E apesar de você, vai transcender a realidade que você possa imaginar. Eu posso fazer coisas extraordinárias de coisas muito simples. Deus quer que a gente aprenda a viver além de nós mesmos. E a Bíblia é recheada de textos que dá essa ênfase na nossa vivência espiritual. Filipenses 2,4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não fica preocupado só com o que é teu. Se preocupa o tempo todo. Se você pudesse se preocupar com aquilo que é do outro, mas não a vida do outro, né, pessoal? Se preocupar com como ajudar o outro. A Bíblia está dizendo o tempo todo, não pensa só em você, pensa no outro primeiro. Aí tem uma parábola que Jesus conta, a insanidade que é viver para si. E olha que interessante como ele chama aquele que vive assim. Lucas 12, 15 e 21 diz assim, e disse-lhes, tenham cuidado, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, do egoísmo, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então ele propôs uma parábola dizendo, a plantação de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele arrazoava e consigo mesmo, né, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Tem um monte de gente que junta tesouro com a carreira e com aquilo que tem na mão, mas nunca vai entender o que é ter riqueza e vida abundante para com Deus. A Bíblia diz, não juntem tesouros nessa terra, juntem tesouros no céu. E é a mesma coisa que Paulo diz, tem gente rica, rica de bens, mas é pobre com Deus, é pobre com o outro, é pobre de significado, vive para si. Tem uma diferença grande, gente, entre ter uma bênção e entre ser uma bênção. Na Bíblia não existe o conceito de ter bênção. A bênção de Deus, quando é colocada sobre alguém, ela tem um propósito. Lembra que eu disse? Tudo tem um propósito. A bênção de Deus nunca vem para alimentar um ego. A bênção de Deus nunca vem para alimentar um status. A bênção, a influência, o nome e a fama nunca vem na Bíblia para alimentar um processo de vaidade humana. A bênção de Deus sempre vem para alimentar pessoas, nações, libertar gente, abençoar pessoas menores,
A bênção de Deus só tem um propósito. Existe um grande abismo entre ser abençoado e ser uma bênção. Deixa eu dar um exemplo para vocês bem visual. Você está correndo depois de uma caminhada, suado, 39 graus, e você fala, meu pai, não tem bebedouro nesse lugar. Aí você começa a orar, Senhor, me abençoa, manda uma água para mim. Eu quero ser abençoado, eu preciso de água, eu quero água. Daqui a pouco passa alguém correndo e fala, rapaz, estou correndo com esse copo aqui, está me atrapalhando, você quer ficar com ele? Você abre o copo, agradece a bênção de Deus e bebe. Cara com sede? Aí você bebe água e você fala assim, eu sou muito abençoado, porque o que eu peço Deus me dá, e eu pedi, Ele me deu essa água, Ele saciou tudo que eu tinha de sede. Na Bíblia isso não é bênção, isso é perder a sede, isso é ser dessedentado. Abençoado sabe quem é? É quem olha para o lado agora e fala assim, será que tem alguém com sede? Aí ele olha e fala assim, vocês estão com sede? Nossa, eu estou com muita sede. Ó, sobrou um pouquinho aqui, vocês querem beber? Bebem também. Aí a Bíblia fala, aí sim você se torna alguém abençoado. Porque você passou a entender qual é o propósito pelo qual te abençoou. Isso fica muito claro em cada texto bíblico. Quando Deus chama Abraão, veja o que ele diz. Farei de você o pai de uma grande nação, Abraão. Eu vou abençoar você, eu vou tornar o seu nome famoso, e você, quando eu fizer isso, será o quê? Uma bênção para muitos. Abraão, eu tenho um propósito para te dar essa água. É para que você beba e divida com todo mundo. É para que todo mundo saiba onde tem água. E aí quando eles chegarem, você oferece. Bênção não é para ter, bênção é para ser. Isso faz muita diferença. Quando Deus fala, o que é que você tem na mão? Ele não está perguntando qual é que está a tua carreira. Como é que está teus negócios? Como é que estão teus investimentos? Ele está perguntando assim, o que é que você está fazendo com isso? Você está vivendo para além de você? Ou você está juntando água? Estão vendo como eu bebo gostoso? Aí você faz um selfie. Mais uma água na minha vida, Deus é bom demais. Aí você cola adesivo no carro. Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Foi Deus que me deu. E aí o carro você está pagando em 60 parcelas de R$1.800. E você coloca lá, sou filho do rei. Protegido pelo Espírito Santo. Bênção é para ser, gente. Bênção não é para ter. E a Bíblia, ela é recheada de perguntas. O que é que você tem na mão? O que é que você está fazendo com isso? Veja o que João diz, em 6, verso 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Gente, já parou para pensar que no céu, na descrição que a gente tem do céu, quer você acredite ou não que existe um céu, na descrição que a Bíblia traz de um céu, ela diz assim, as ruas do céu são feitas de quê? Ouro. Já parou para pensar por que é de ouro? Você acha que Deus é um Deus ostentação? Pessoal, a rua é de ouro para que você pise naquilo que hoje você dá a sua vida. A gente perde a vida para ter ouro e prata. E no céu você pisa, porque no reino de Deus não faz sentido nenhum. Riqueza para Deus não é ouro. Riqueza para Deus é gente. Moisés foi chamado, como ele era, com o que ele tinha na mão, para abençoar uma nação. E você recebe o mesmo chamado quando Deus pergunta, o que é que você tem na mão? Os recursos, a tua empresa, o que a tua empresa faz? O que você faz no teu setor de trabalho, quando você chega lá? Você divide água ou você bebe e posta um selfie? A gente quer parecer bem, a gente quer se sentir bem, a gente quer ter muitos bens. E Deus fala assim, eu só quero que você sirva igual meu filho Jesus. Eu só quero que você aprenda que o que você tem na mão não é para você. Você administra isso aí. A vida não é tua. O acordar não é teu. O levantar não é teu.
A saúde não é tua. Eu conheço cada célula do teu corpo. Eu conheço tudo que acontece com você. Então, meu filho, eu quero dar significado para a tua vida. Eu quero que você viva para além de você. O que é que você tem na mão? Terceira pergunta e ideia que traz. Quando Deus pergunta o que a gente tem na mão, Deus quer, de coração, que a gente viva para algo que seja extraordinário. Extraordinário. Deus é um Deus que olha os seus filhos e quer transformar a nossa vida simples em algo extraordinário. Deixa eu dar uma ideia para você. Alguém se lembra da história da multiplicação dos pães? Está uma multidão com fome, Jesus se compadece dela, porque ele sabe a missão dele, ele fala, minha comida, minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu estou aqui nesse mundo para cumprir uma história maior que eu. E ele olha a multidão e fala assim, o que nós vamos fazer? Os discípulos falam, vamos comprar comida onde? A gente não tem dinheiro para esse pessoal todo. Ele fala, não, procurem por aí. Aí um discípulo acha um menininho que tem 5 pães e 2 peixes na mão. E na mão de Deus, o simples se torna extraordinário. E ele pega, dá graças a Deus e alimenta uma multidão. O que você tem na mão? Deus quer fazer algo extraordinário com o que você tem na mão. Você recebeu dons, habilidades, possibilidades e capacidades que são únicas. Tem um jeitinho que você fala, que é só o jeitinho que você fala. Aqui na comunidade a gente costuma dizer, tem pessoas que chegam assim e perguntam assim, quem prega hoje, pastor Kleber? Aí fala, porque se não for, eu não vou ficar. Porque tem um jeito do Kleber que atinge pessoas. Habilidades que atingem pessoas. E tem um jeito que a gente vai falando e fazendo e abraçando e falando que atinge outras pessoas. E Deus quer usar tudo que a gente é. Ou vocês querem que eu fale, queridos? Não vou imitar ele, senão isso vai virar um case. Semana após semana. Eu vou parar. Eu tô com aquela vontade de fazer um pouquinho mais. Quando ele ora no susto, né? Deus é eterno, ele faz assim. Aí você tá orando já. Kleber é ótimo. Cada um tem um jeito, cada um tem um lugar onde está plantado. Deus me colocou nesse lugar por um motivo. E ele pergunta para mim, o que você tem na mão, Felipe? Usa isso para a minha glória. Abençoa as pessoas, divide o que você tem com o pessoal. Ele fala isso para a gente hoje. O cajado de Moisés significava pelo menos 3 coisas. A identidade dele, quem ele era. Quem ele é com o cajado na mão? Um pastor. A renda dele, ou seja, os recursos que ele tinha, vinham daquele trabalho. O que ele tinha de possibilidade de recursos vinha daquele cajado. E também a sua influência como pastor. A identidade, os recursos, a influência, tudo estava naquele cajado. Eu sou isso aqui, eu sou um pastor de ovelhas, é que eu sou. E Jesus fala assim, joga no chão. Joga no chão que eu vou te mostrar o que eu posso fazer com o que você é. É o meu poder atuando através de você. A pergunta que fica para a gente é a mesma. O que é que você tem na mão? Tua identidade, tua vocação, teus dons, tuas possibilidades. Teus recursos, tua influência, onde você gera. Para que você tem usado isso? Deus está querendo falar. Eu quero fazer algo extraordinário, que é muito maior do que você imagina. Aí Paulo tem um conselho. Está lá em Efésios 5, capítulo 5, verso 15. Parece que é um conselho para agora, parece que ele escreveu em 2015. Olha o que ele fala. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender em toda oportunidade qual é a vontade do Senhor. A gente tem que aprender a viver com um senso de oportunidade. O que é que Deus está fazendo? Onde eu posso estar envolvido no que Ele está fazendo? Se você quer ter uma experiência real com Deus, ela vai te levar diretamente a uma experiência real com pessoas. E a pergunta que a gente faz, Senhor, se é o que eu tenho na mão, usa isso. Então o que é que o Senhor está fazendo para eu poder entrar junto? O que é que o Senhor está fazendo para eu poder entrar junto? Eu costumo falar de 3 Ds para os jovens aqui. Eu falo, Deus quer usar gente disponível, gente que tem discernimento e gente que é desprendida. Gente disponível, gente que tem discernimento que vai fazer e gente que é desprendida. Não adianta você estar disponível, mas não ser desprendido.
Não adianta você estar disponível, ser desprendido, mas não ter discernimento, fazer as coisas erradas. Deus quer usar a gente. Ele quer levantar a gente para fazer assim, ó, onde você está, o que você tem na mão, lá onde você está plantado, é lá que eu vou usar você. Então não sejam como insensatos, sejam como sábios. Aprendam. Aproveitar cada oportunidade da vida de vocês para fazer a vontade de Deus. Ele quer transformar a vida de vocês em algo extraordinário. E às vezes, o extraordinário, gente, é extraordinariamente simples. A gente acha que dá para mudar o mundo, e é muito bom querer mudar o mundo. Mas às vezes o extraordinário está no simples. O Dostoiévski, escritor, escrevendo Os Irmãos Karamazov, numa descrição do seu livro, ele diz assim, de um personagem: eu cada dia mais me apaixono pela humanidade e odeio aquelas pessoas em comum, singulares que estão ao meu lado. Cada vez mais eu tenho um senso de que eu amo a humanidade, mas não consigo amar quem está ao meu lado. Existem alguns provérbios para a gente pensar. Provérbio judeu. Quem salva uma vida, salvou o mundo inteiro. Porque você nunca sabe a influência que uma vida pode gerar em outras vidas. Agostinho. Uma pessoa, ele diz, Deus cuida de um como se fossem todos. Ele cuida de um como se fossem todos. E cuida de todos como se fossem um. Uma pessoa tem o peso do mundo inteiro. E o mundo inteiro não é mais que uma pessoa. Coisas extraordinariamente simples. Uma vez perguntaram ao Jimmy Carter, que é o 39º presidente americano, Prêmio Nobel da Paz em 2002. Jimmy, quem é a pessoa mais importante do mundo? E ele falou assim, é a pessoa que estiver à sua frente. Ela se torna a pessoa mais importante do mundo naquela hora. Eu não quero que você olhe para o lado, mas é quase certo que quem está do seu lado é a pessoa mais importante do mundo. Não olha. Se você olhar e falar, pelo amor de Deus, pastor, não é possível que esse cara aqui é o mais importante do mundo. Mas é. Porque quando ele está do seu lado, e Deus está escrevendo uma história, te trazendo uma vida de significado, uma vida para além de você e uma vida extraordinária no simples, quem está na sua frente é a pessoa mais importante do mundo. E eu pergunto, o que é que você tem na mão? Onde você está lá plantado, na tua família, no lugar que você passa mais tempo, talvez no trabalho. São as pessoas mais importantes do mundo, as pessoas do seu departamento. São as pessoas mais importantes do mundo, as pessoas da sua casa. Extraordinariamente simples, Deus quer usar o que você tem na sua mão. E é tão interessante essa relação de Jesus com pessoas, que quando ele conta, no final da história humana, ele fala que vai haver um encontro do rei com seus servos. Numa parábola ele diz assim, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado, desde a criação do mundo. Olha agora o que ele diz, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês entenderam que ser abençoado era me dar de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês foram lá me visitar. Então os justos que entenderam o plano extraordinário de Deus e entregaram o que tinha na mão, eles vão perguntar, Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Então o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim vocês o fizeram. Está entendendo qual é o plano de Deus, a estratégia extraordinária de Deus? O que vocês fizeram para cada um dos meus pequeninos, dos meus menores irmãos, talvez pessoas que não pudessem retribuir, vocês estavam fazendo para mim. E eu pergunto assim, em quantos rostos Jesus não passa no nosso dia a dia e a gente não repara? Em quantas crianças Jesus não está estampado e a gente não repara? Em quantas pessoas
com fome de alma, de significado no teu trabalho, você almoça junto e não repara que Jesus está na sua frente, a pessoa mais importante do mundo, para você servir e abençoar. Tem um senso, gente, oculto por trás da nossa história, carreira, bem, celeiro cheio, que é muito maior, que é muito transcendente, que Deus está escrevendo uma história com quem você é. Por isso que a pergunta é tão importante: o que você tem na mão? Que o que você tem na mão eu quero usar. Eu quero usar. Eu quero que a minha agenda, filho, seja a tua agenda. Eu quero que as minhas prioridades sejam a tua prioridade. Eu quero que o meu coração seja o teu coração. E onde o meu coração estiver envolvido, eu quero que o teu coração também esteja. Porque eu chamo você de corpo meu. E onde eu quero ir, talvez eu não possa chegar lá, mas você chega. E é tão interessante que hoje, no intervalo de uma sessão e outra, conheci uma moça chamada Stephanie. Ela tem vindo aqui há 1 ano, mais ou menos. Passou por uma peregrinação espiritual e ela amou esse lugar e falou para mim que aqui ela se sente no colo de Jesus, abraçada. E disse que coisa gostosa poder ter um ambiente onde eu me sinto abraçado por Deus. E ela disse que hoje ela chegou aqui chorando. E ela vem com os 2 filhos dela, traz os filhos, um no colo, o outro puxando pela mãozinha. E hoje ela chegou e estava o João, membro da nossa comunidade. E o João olhou e falou: "Oh, que maravilha!" E deu um abraço de urso nela. Sabe abraço de urso? Abraçou assim. E ela falou que ela chorou naquele abraço. Aquele abraço foi tudo que ela precisava. Coisa simples. O que é que você tem na sua mão? Você gosta de ouvir história? Gosta ou não gosta? Senão não conta, a gente ora e vai embora. Tem uma história pela internet aí no blog do Pensador, do UOL e tudo mais. Eu ouvi de um pastor amigo meu chamado Cândido Gomes, colega, amigo de ministério. História interessante. O menininho queria ver Deus. Menino criativo, menino pequeno, mente flutuante. Quero ver Deus, eu quero ver Deus. E ele, motivado, já tinha encontrado muitos super-heróis na sua mente, já tinha conversado com muita gente na mente, ele queria falar com Deus. E ele chegou para a mãe: "Mamãe, hoje eu vou ver Deus. Eu tenho um encontro marcado com Deus, eu quero procurar Deus, eu vou encontrar Deus hoje." E a mãe, conhecendo já o filho que tem, deu risada, sorriu, falou: "Tá bom, filho, já que você vai, deixa eu fazer aqui um lanchinho para você. Pode ser que você demore, né, para achar Deus. Leva um lanchinho." Embrulhou o lanchinho no papel alumínio, colocou na lancheirinha, pegou a bicicletinha e saiu. E saiu, falou: "Vou encontrar Deus." E saiu motivado, e cada quadra parecia distante, ele foi olhando e olhando: cadê Deus? Foi, daqui a pouco ele para. Algumas quadras depois de sua casa, olha na praça, e ele vê no banco da praça um senhor idoso, cabelos brancos, barba branca, jogando comida para os pombos, olhar tranquilo, calmo. Aí ele pensa: só pode ser Deus. Aí o menininho chega perto: "Com licença?" "Claro, fica à vontade." "É o senhor mesmo?" "Sim, sou eu. Você me conhece?" "Conheço muito. Queria te encontrar." "Tá, senta aqui comigo." "Olha, minha mãe fala muito do senhor. A minha mãe fala quase todo dia do senhor e eu amo ouvir suas histórias. O senhor faz muitas coisas boas." "Eu falo?" O senhor faz muita coisa boa. E eu adoro ouvir suas histórias. Tem gente que até não acredita no senhor, eu não sei como eles não podem acreditar. O senhor é muito bom. E eu tô aqui, eu tenho um lanche aqui, você quer comer comigo?" Ele: "Tá bom, eu aceito." E ele divide o lanche com Deus e fica olhando Deus comer. Como é que Deus come? Fica impressionado. E o senhor olha para ele e fala assim: "E você? Você parece ser um bom menino, né? Você cuida da mamãe, você vai ser um grande homem, você vai cuidar da sua mãe, eu tenho certeza disso." Ele: "Muito obrigado, senhor. Eu estou muito feliz de poder conversar com o senhor. Eu ensaiei tanta coisa para te falar, mas agora eu esqueci tudo. E é muito bom poder estar contigo aqui, saber que eu te encontrei, que o senhor é de verdade mesmo." Ele: "Tá bom." O senhor não entendia muito bem, ele falou: "Tá bom." E o tempo foi passando, uma conversa, o menino olhou para o relógio e falou: "Eu tenho que voltar, senhor. Eu estou atrasado, minha mãe vai ficar triste, eu chegar tarde, ela vai brigar comigo." Ele: "Tá bom, pode voltar, foi muito bom poder falar contigo." "Eu que agradeço, senhor, imagina, o privilégio é meu." "Tá bom, então eu estou indo." "Tchau, senhor, fica com o senhor mesmo e vamos embora." E aí, foi. Mas aí ele volta desesperado.
a bicicleta já é outro tom, né? Ele vai correndo muito rápido com a bicicleta, ansioso para chegar em casa, pedala, 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 chega em casa, joga a bicicleta no quintal, entra na cozinha, a mãe está cozinhando, ele, mãe, sabe como é criança? Mãe, puxa a barra da sala, o que foi, meu filho? Pelo amor de Deus, aconteceu alguma coisa? Fala, mãe, eu vi Deus, mãe. Mãe, eu vi Deus hoje, Deus estava na praça, mãe, Deus falou comigo, mãe, Deus falou comigo, mãe, Deus falou que eu sou um bom menino, mãe. Deus falou que vai dar tudo certo. Mãe, Deus falou que eu vou ser um grande homem, mãe. Deus falou que eu vou cuidar da senhora, mãe. Mãe, depois que o pai deixou a gente, a senhora ficou muito triste, mãe. Mas Deus falou que vai dar tudo certo. Deus falou que eu vou ser um grande homem. E a mãe começa a sorrir e fala, tá bom, filho, que bom. Do outro lado da cidade, um senhor entra em casa, tira o chapéu, coloca atrás da porta. Vê essa senhorinha sentada e fala assim, mulher, hoje Deus falou comigo na praça. Deus veio para mim em forma de criança. E Ele falou que eu era bom. Ele falou que eu ainda tinha muita coisa boa para fazer. E que eu era alguém que a mãe dele até contava de mim para ele. E eu não sei quem é esse menino, mas eu sei que ele falou que eu sou um cara bom e que a gente tem coisas para fazer ainda. Amor, eu queria que você soubesse que desde quando nossos filhos partiram, a gente perdeu eles. A gente não sai dessa casa, a gente fica aqui dentro. Eu vou para essa praça e volto para cá, vou para a praça e volto para cá. Mulher, Deus falou comigo, vai dar tudo certo, Ele está com a gente, vamos sair daqui. Deus ainda aparece em bancos de praça, né, gente? Deus ainda aparece em abraço, na porta da igreja. Deus ainda aparece em água dividida, pão dividido, pão repartido. Deus ainda aparece em gente que aprende a doar o que tem. Deus ainda aparece em gente que encontra significado na vida. Deus ainda aparece em gente que para de ser egoísta e passa a viver além de si. Deus aparece nas coisas mais simples, extraordinariamente simples. O que é que você tem na mão? O que é que você tem na mão? Deus quer usar isso para significado, para além de você, e para que você seja alguém extraordinariamente poderoso nas suas mãos para abençoar pessoas. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Você sabe que eu sou louco para ter um filho daqui a uns 7 anos. Eu falo para minha mulher que eu quero ter um filho. E eu descobri um dos maiores prazeres do casamento, que é olhar a pessoa que você ama dormir. Já fez isso com sua esposa? Olhou ela dormindo? Teu filho, já olhou seu filho dormindo? E você ama tanto e você fica olhando dormir e vê na respiração. E no meu caso, a Mari põe a boquinha tortinha no travesseiro, fica toda deitada. E eu fico olhando aquela cena e dizendo assim, eu amo muito. E eu fico imaginando que Deus olha pra gente do mesmo jeito. Eu sei quem são vocês, eu amo muito vocês. Eu vejo a respiração, o sono de vocês. E quando vocês são aquilo que eu sonhei que vocês fossem, eu amo vocês além daquilo que vocês fazem. Porque não é porque ela está fazendo coisas boas para mim que eu amo. Ela está só dormindo. Mas ainda assim, eu amo profundamente. Você sendo quem você é, Deus sorri muito quando você cumpre o propósito dele. Tudo nessa vida tem um propósito. Deus tem um propósito para o que você tem na mão. Para a tua família, para a tua carreira, para os teus recursos, para a tua influência. Entrega isso na mão de Deus, joga ao chão. Para que o milagre possa acontecer e você seja um abençoador de pessoas até que Ele volte. E que muita água venha sobre a tua semana. E que sua sede seja saciada, mas que do seu interior flua rios de água viva, ao entregar o que você tem nas mãos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. A gente sempre termina meio chorando, Senhor. Não porque isso seja uma intenção nossa, não porque isso seja parte daquilo que a gente entende que funciona, não tem nada a ver com isso, Pai. A gente chora porque a gente sabe que a nossa vida é muito maior e muito mais desejada e amada e muito extraordinariamente maior na Tua mão do que a gente vive quando vive para si, Pai. E a Tua palavra vem de maneira simples, as nossas histórias vêm aqui se emaranhando, umas nas outras talvez, tanta gente sente o que a gente sente aqui. A mesma história talvez seja a minha história, de quem está ouvindo esse sermão, essa mensagem em qualquer lugar, no carro, em casa, na internet. E é o Senhor querendo perguntar para nós, onde é que vocês estão e o que é que vocês têm nas mãos? Eu quero usar isso para a minha glória, eu quero usar isso para construir uma história maior.
Pai, eu peço para que o Senhor derrame sobre nós esse espírito de sabedoria para saber lidar com aquilo que a gente tem na mão, Pai. Não deixe esse coração egoísta, egocêntrico, centrado em vontades e desejos só para nós, para mim, para o eu. Pai, nos ensina a viver o Teu plano até que o Senhor volte nessa terra, Pai. Usa o que a gente tem na mão para que a nossa vida tenha significado, para que a gente viva para outros e para que a nossa influência seja extraordinariamente simples nas Tuas mãos, Pai. Usa cada empresário, cada pai, cada advogada, cada dentista, cada professor universitário, cada trabalhador, onde eles estiverem implantados, Pai. Que eles ao acordarem entreguem o que tem nas Tuas mãos e sejam bênção nesse mundo, Pai. Que a gente reconheça o Teu rosto, o rosto de Jesus nas pessoas. E que elas se tornem para nós as pessoas mais importantes do mundo naquele momento, Pai. E que não seja da boca para fora. Para isso a gente pede, opere em nós uma transformação real, Pai. A começar por mim, Senhor. Que não sejam só palavras, mas que seja a minha vida pulsando dentro da Tua vida e a gente gerando vida para outras pessoas, Senhor. Abençoa cada família, como eu sempre te peço. Cada casamento, cada empresa, cada negócio, cada pessoa que aqui entrou e que assiste a gente. Para que seja uma semana onde a gente viva nas Tuas mãos, entregando o que a gente tem na nossa mão, Pai. E a gente quer viver assim, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olha aqui como eu vou dar boa semana para vocês. Boa semana. Repartam.